Sejam bem-vindos ao canal Sérgio Tavares. Olá Portugal, olá Europa, olá Brasil, olá mundo, onde quer que nos estejam a ver. Hoje estou em Orlando, nos Estados Unidos, aqui no estúdio amavelmente emprestado pelos Fellascast, a quem agradeço muito a amabilidade e por nos fornecerem este espaço incrível aqui, para vos trazer aqui o relato de duas personalidades do Brasil que estão aqui nos Estados Unidos e que se calhar não queriam estar aqui por sua vontade própria e que foram obrigados. Falo de Monark e o Alan dos Santos, que foram perseguidos pela justiça brasileira, foram obrigados a largar o seu país amado, a sua nação, para vir para aqui, para os Estados Unidos, por meras razões políticas, pela sua opinião. E temos até em comum aqui o facto dos três, que eu, como português, como europeu, também já senti um bocadinho, numa escala mais pequenina, essa todos nós aqui tentamos dar um golpe de Estado, supostamente. Exatamente. São três nomes que, incrivelmente, constam de investigações no Brasil. Eu na Lesa Pátria, vocês, Monark, já agora bem-vindo, Alain. Monark, qual é a investigação em que estás? Cara, eu tô em dois inquéritos. Eu tô da fake news e tô do 8 de janeiro lá. E tu, Alain, Interpol e tudo, não é? Não, o meu são vários. Eu não sei nem mais contar. O Alain, ele já terminou o álbum de figurinha? Já terminou. O meu do Gênesis ao Apocalipse. Fizeste linha, fizeste bingo, é tudo. Ou seja, isto aqui é um podcast do crime, então, podemos aqui falar. Então aqui, eu estive preso em Guarulhos 4 horas, questionado sobre vacinas, sobre o 8 de janeiro, sobre... Tem uma pessoa que vai amar esse podcast e vai assistir inteiro, que é o Alexandre de Moraes. Exatamente. Não, tem o Alan em qualquer coisa, aí você ainda me coloca. Ele vai assistir, você pode ter certeza. Se não for ele, vai ser um dos caras do seu gangue, né? Porque os portugueses agora já devem ter, o pessoal europeu já deve estar sabendo que ele tem a Gestapo dele. O TSE hoje monitora todas as pessoas na internet brasileira, e se alguém falar alguma coisa que o Xandão não gosta, ele vira igual nós, é um criminoso. Incluindo repórteres estrangeiros, como eles admitiram naquela audiência no Senado. Ora, mas eu já estava em investigação e um dos aspectos foi por termos feito uma live, lembras-te, Alan dos Santos, há alguns tempos. Agora, juntando aqui o Monark, a minha lista de crimes também vai aumentar, portanto tenho que ter mais cuidado da próxima vez que entrar no Brasil. Se bem que agora ele está passando por dificuldades. Bom, espero que não sejam momentâneas, mas no momento ele tá passando por dificuldades. Sim, o cerco tá a apertar. Dizem que ele com Elon Musk ele aprendeu que o foguete dá ré. Descobriu, né? Chegamos numa nova era tecnológica. Neste momento ele tem o pé na bosta. Podemos dizer que ele tem o pé na merda. O pé dele está lá e ele agora tem duas hipóteses. Ou tira devagarinho, né, com cuidado, ou tira a bruxa. A gente não pode acreditar que o plano dele é sair fora. Né? Então o plano dele, claro, é tirar o pé agora, sentir se o vento melhora para ele no futuro. E assim, se ele conseguir uma brecha, ele volta. Mas, por enquanto, ele tá pressionado internacionalmente, graças muito ao trabalho de você e da galera, do Elon Musk, né? Sim. Eu do Glenn também, que fui parar nesse tiro cruzado sem querer, e dei por mim, em Copacabana, como estava a partilhar convosco, a ver um cartaz gigante lá, Elon Musk and Sérgio Tavares, thank you. Para mim isso não tem valor. Mas antes de entrarmos aí para esse caminho, a Monark, até para os meus seguidores e para quem nos vê na Europa, conhecer um bocadinho da tua história, tu és considerado o maior youtuber do Brasil, um grande influencer, tiveste uma audiência de milhões. Conta-nos um bocadinho o teu percurso, como é que atingiste esse estrelato, para depois então percebermos o que é que te aconteceu e como é que tiveste largado tudo. Beleza, vou tentar ser breve, porque faz muito tempo já desde que, né, tudo aconteceu, e teve muita coisa que aconteceu da perseguição e tal, mas vou tentar deixar tudo breve. Basicamente, o que aconteceu foi que eu era um youtuber de Minecraft, fazia vídeo de Minecraft para criança, e aí eu quis mudar de ramo, e nessa época que eu quis mudar de ramo, estava acontecendo o boom de podcasts nos Estados Unidos, com o Joe Rogan sendo o pai dos podcasts, dessa nova era de podcasts que se instaurou. E foi uma inspiração, então, ele? Com certeza, absoluta. Então, eu vendo o podcast acontecendo na gringa, eu falei, isso aqui vai acontecer no Brasil eventualmente. E antecipaste. E eu me antecipei. Então, a gente começou em 2018... E como a gente foi o primeiro, na verdade, a começar nesse modelo, a gente começou e a gente se tornou maior e explodiu. E do jeito que a gente fez, a gente conseguiu criar uma cena junto. Porque a gente iniciou vários outros podcasts que hoje são os maiores podcasts do Brasil. Todos os maiores podcasts do Brasil começaram... Inspirados por esse. Não só inspirados pela gente, mas começaram na nossa sala porque a gente emprestou para eles, entendeu? Exatamente. De graça. A gente só queria fazer
a cena de podcasts acontecer, entendeu? E aconteceu. Com isso, com esses ingredientes todos, o Flow se tornou mainstream, digamos assim. Então, virou o programa de conversas que todo mundo queria ir. As grandes figuras todas, grandes personalidades todas queriam passar para lá. Vocês já nem precisavam de os convidar, eles próprios queriam ir lá. Sim. Queriam aparecer. Sim, tinha gente que pagaria pra estar lá, entendeu? Então, virou que meio que... E isso causou uma inveja muito grande de uma empresa brasileira que chama Globo. Sim. Porque eles são os donos do mainstream brasileiro. E da narrativa. Exatamente. E quando um programa como o meu... E o Alan sofreu disso também. Foi o mesmo motivo que perseguiram o Alan no final das contas. Sim, com o Terça Livre. Quando um programa cresce muito e vira muito popular e quebra a narrativa deles e começa a se transformar mainstream, ou seja, começa a ter mais credibilidade que a Globo... E capacidade de mudar mentalidades. Exato, principalmente do jovem, que é o que eles mais se importam. Exatamente, o futuro. Exato, isso vira um alvo. Então a Globo tentou, queria que a gente jogasse junto com eles, mas eu não quis jogar nunca junto com a Globo, eu queria vencer a Globo, entendeu? Então, eles tinham que me destruir. Então eles fizeram uma campanha, né, de queima de reputação, colocaram todos os jornais e os artistas pra ficar falando que eu era idiota, que era burro, e tudo que eu falava causava polêmica, e eles descontextualizavam, e tentavam, a tática de cancelamento. Mas tudo corria bem até tu começares a tocar em assuntos sensíveis e que incomodavam, porque quando falavas de temas corriqueiros estava tudo bem. Exato. Quando é que começou em específico o ataque? Com que assuntos? O que é que despoltou? O que é que te acusam exatamente? Então, especificamente. O ataque do sistema veio quando eu comecei a falar coisas que iam contra a agenda, contra a narrativa de tipo, quando teve a pandemia, eu falei que esse negócio de lockdown tem que acabar. Okay. Quando comecei a falar isso, já comecei a sentir agendas globalistas até então, não só do Brasil. Toda a minha perseguição aconteceu por inveja da Globo e também calhou de os globalistas não gostavam do tipo de narrativa que eu propagava, ainda mais no maior programa de entrevistas do Brasil, na época. Ou seja, eles a advogarem lockdowns, máscaras e vacinas e tu a mostrares outras perspectivas. Exato, já virei alvo. E aí começou uma queima de reputação minha, focada em mim. Porque o objetivo não era destruir o Flow completo. Era dominar o Flow e me tirar fora, que foi o que aconteceu. Pois. Né? Então, aí começou essa campanha. E aí, no Twitter, todos os influenciadores deles ficavam me atacando. Chegou um momento que eu, defendendo a liberdade de expressão, eu falei uma frase que é mais ou menos assim. Eu falei, no Brasil, a esquerda radical tem muito espaço. Eu acho que a direita e a esquerda radical deveriam ter espaço também. Aí eu tava conversando com uma deputada federal, a Tabata. Ela falou, inclusive os nazistas? Aí eu falei, sim, inclusive os nazistas. Eu acho que todo partido político deveria ter liberdade de expressão, que é como acontece aqui nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem o partido nazista, você tem inclusive passeatas nazistas. Não que eu acho isso legal, claro, eu acho uma merda, eu acho um bando de idiota, é uma passeata de idiotas. Mas eu acho que eles têm o direito de fazer. Entendeu? E foi essa a minha posição. Os próprios pedófilos fazem manifestações e protestos também, não é? Portanto, é o que é. Então, essa foi a minha posição, só que eu tava bêbado no dia, conversando com os caras. E saíram coisas que... Não, eu acho que da forma como eu construí a frase, ela ficou construída de uma forma que deu pra te pegar um clipe de 1 minuto, porque 1 minuto antes eu falo que o nazismo é do demônio. Pois. Outro minuto depois eu falo que é coisa de idiota, blá blá blá. Mas eles pegaram naquele... 1 minuto no meio que eu dou a minha opinião defendendo a liberdade de expressão de uma forma bêbada. Exatamente. E eu acho que essa brecha eles usaram com tudo ao ponto do Jornal Nacional fazer matéria do Bonner pegar e falar: o Monark está sendo acusado, tipo, não sendo acusado, já me colocaram como nazista, tá ligado? Ou seja, eles era o momento que era o momento final que eles precisavam antes das eleições, porque era um medo deles de eu conversar com os presidentes, era um medo incrível. E aí eles deram o golpe final. Minha empresa teve que tomar uma decisão difícil, que é, Monark, ou a gente fica com você e falha, porque ia acabar tudo. Os patrocínios saíram, tiraram patrocínios? Todos, acabou tudo. A gente tinha, tipo, 10 milhões em contratos e, bum, do dia pra noite, não tinha mais contrato. O YouTube cancelou a gente, tá ligado? O YouTube simplesmente
só faltou deletar o canal, porque o Flow era uma empresa grande, a gente não tinha um canal só. A gente Vocês tinham quantas visualizações, assim? Tipo, no canal só, no Flow, no auge, a gente tinha 150 milhões de visualizações mensais. Isso é estratosférico, isso é... Era o maior canal do YouTube, assim, de coisas. E a gente não tinha só o Flow, a gente tinha dezenas de outros podcasts dentro da estrutura, e eles desmonetizaram todos os canais. Um por um. Ou seja, eles queriam destruir a empresa. Exatamente. E a única forma da empresa ser salva era se eu fosse sacrificado, cara. E assim foi. E foi o que aconteceu. Eu fui sacrificado e eu me dispus a isso, eu não lutei porque eu queria salvar eles, né? Sim, eu não sacrificar a minha posição, toda. se é o meu corpo que eles querem, é o meu corpo que eles terão. E foi o que aconteceu. Mas passaram depois para a fase seguinte, como o Alan dos Santos, de quererem congelar contas, de quererem cancelar passaportes, derrubar as tuas próprias redes sociais que não tinham nada a ver com o YouTube. Então, aí o que acontece? Eu continuei meu trabalho, eu saí do Flow, eles achavam que eu estando fora do Flow, eles iam acabar com a minha imagem pública e acabar com a minha audiência. Nem acho que eu ia virar E que tu desistias, que te cansavam, ou que eu fosse né? me matar. A verdade é que eles queriam que me matasse, né? De verdade, o objetivo final era esse, mas eles não conseguiram, se fuderam. Então... Passaram para a fase seguinte. E passaram para a fase seguinte, porque eu voltei com o meu programa, eu criei um programa novo chamado Monarch Talks, e eu comecei a conversar, inclusive consegui receber muitos políticos, agora mais só da direita, que a direita era a única que topava falar. E tu não eras de direita, tu eras conhecido por ser de esquerda até, né? Tu ouvias todos, né? Maconheiro. Eu fui o primeiro apresentador a fumar maconha ao vivo. Ou seja, tranquilo, tá, paz e amor. Nada de direita, assim, pelo estereótipo da coisa. Nada a ver com a direita, sem dúvida. Exato, Carlos. Foi um tempo para eles deixarem me chamar de maconheiro. Não o Alan especificamente, mas a direita em si, entendeu? Exatamente. Então, eu não tinha... A questão não é direita e esquerda. Isso que eu sei que vocês entendem, mas muita gente não entende que não é direita ou esquerda. Sim. Vai contra a agenda ou não. Exatamente. São as mesmas asas do avião. Exato. Né? O que interessa, exatamente. Se você for contra o avião, mano, é aí que você se fode. E complicaram-te tanto a vida ao ponto de teres que deixar o Brasil. Como é que chegaste a esse ponto, então? Então, eu continuei meu programa, aí eu falei sobre a manifestação do 8 de janeiro, falei que eu sentia uma certa simpatia para as pessoas que estavam manifestando. Então no 8 de janeiro ainda estavas no Brasil? Ainda estava no Brasil, produzindo, com o programa, recebendo as pessoas, na célebre farsa, na célebre grande farsa e na grande cilada que aconteceu. Mas sim, continua. Grande farsa, total, a coisa da CIA, na minha opinião, né? Sim. Mas, eu também expus isso no Senado e lavei a alma de muitos milhões de brasileiros quando disse com todas as letras a maior fraude e a maior cilada da história do Brasil, a maior mentira. Total. Que nenhum brasileiro, creio que nenhum político podia dizer isso no Senado. Acho que não é, o Alan já vai confirmar. E depois, a partir daí, então foi o checkmate. Não, aí eles censuraram todas as minhas redes. Só que o que eu fiz? Criei novas redes. Claro. E aí os vídeos continuaram a bombar. E aí o que eles fizeram? Censuraram de novo. Eu criei novas redes. Aí eles apelaram, entendeu? Que aí eles tiraram 300 mil reais meus, tipo, confiscaram, congelaram, na verdade. Yeah. E pressionaram o Rumble, que era uma empresa que, na hora que o Flow teve que me sacrificar, o Rumble me acolheu. E eu sou grato a eles, inclusive, por isso. Grato também ao Glenn, que foi quem fez a ponte toda. E quando eles me acolheram, eles estavam mantendo a minha operação. Porque custa caro manter um podcast com convidado e tal, né? Sim, sim. E aí, quando eles me abandonaram, eu percebi que eu estava meio que sozinho. Não me abandonaram, mas eles escolheram sair do Brasil para resguardar a liberdade, sei lá. Aí, quando isso aconteceu, eu fiquei meio sem arma, sabe? Meio que secou toda... E sem capacidade financeira também, exato, porque né? me manter eu consigo, tá ligado? Mas eu não consigo manter um podcast, não, ainda mais aqui nos Estados Unidos, porque como que eu vou pagar passagem? Ninguém tem passagem pra vir aqui, pra vir né? aqui receber, exatamente. Exato, eu teria que pagar passagem e hotel, e eu, porra, pra 5 pessoas por semana, eu só não tenho capacidade financeira pra fazer isso. Então eu tô aqui... Mas acabaste por entrar num inquérito, mesmo judicial. Isso. Aí eles, cara, depois que eles começaram a tirar a grana, vai escalando. Exatamente. Primeiro é grana. Se a grana não funcionar, o segundo passo é prender. Então, quando eu não ia esperar, eles deram o próximo passo. Fora. Eu saltei fora antes que eles pudessem me prender, até porque eu não acredito que eu sou um Marte. Eu não acredito que eu deva morrer para conseguir conquistar nada. E eu não queria estar na cadeia. E eu vim pra cá, continuo produzindo, vindo em podcast aqui, conversando com a galera, mas eu tô limitado, eu não consigo fazer podcast com outras pessoas diariamente como eu conseguia fazer no Brasil. Exatamente. Mas, Alan, tu viste... Só um detalhe sobre o caso do Monark.
o que foi divulgado pelo Comitê Judiciário do Sim. Congresso dos Estados Unidos da América. Que o motivo pelo qual o Alexandre de Moraes passou a persegui-lo é porque ele disse que não deveria perseguir ninguém. Ou seja, é uma coisa tão esquizofrênica. Isso está escrito na decisão. Tá mesmo Às vezes parece linear. que foi até sabotagem interna isso aí, viu? Não é? Porque olha muita burrice. Eles são burros, cara. Eu Mas começo está a achar escrito isso. lá. Eu começo a achar isso, que eles são burros. É burrice, mas É isso está burrice. escrito lá. O Alexandre de Moraes, ele suspendeu, né? Levantou. Suspendeu, acho que se fala em português. Ele suspendeu os direitos constitucionais do monarca, porque o monarca publicou que não poderia haver censura no Brasil. Essa é a As pessoas grande estão fala contra. É o teu grande crime maior, é esse. Então. Pior, tipo, na justiça brasileira, o que eles me acusam O teu crime é esse. o crime é esse, exato. O Isso é monarca surreal. virou e falou assim: tem uma TV aqui. Aí eles falaram assim: não pode, Não pode prende. falar. A verdade é proibida, né? No Brasil, a verdade é proibida. Surreal. Mas, Alan, há um enorme paralelo na história do monarca com a tua, menos a parte, se calhar, do maconheiro. Mas contigo foram ainda mais longe, porque contigo houve mesmo mandato de prisão, não é? Internacional, Interpol. Assim, resumidamente, para quem nos vê também lá na Europa, a tua história também, como é que tu também, tal como o monarca, tinhas uma audiência incrível no Terça Livre também, que superava as grandes emissoras, portanto incomodavas, mas tu já numa vertente mais política mesmo, já da escola do Olavo de Carvalho, assim, resumidamente, como é que também chegaste ao estrelato e o que é que te começou então a fazer cair? Onde é que eles pegaram? O Terça Livre começou em 2014, né? Então nós ficamos ali de 2014 até 2018, 2019, crescendo com análises políticas, até que nós tínhamos um escritório em São Paulo, mudamos o escritório para Brasília, né? De São Paulo para Brasília. Inclusive a minha mudança para Brasília se deu por causa de uma ameaça de morte a minha esposa e meus filhos, né? As ameaças... Então já estavas na mira de alguém. As ameaças de morte eram que iriam matar minha esposa, estuprar meus filhos, a minha esposa seria o último a ser morto e tal. A gente foi para Brasília e em Brasília acabou acontecendo exatamente isso que o Monark falou. Você tem a possibilidade de poder trazer pessoas, né? Pois. Então o Terça Livre saiu da esfera meramente digital, onde eu estou na frente de uma tela, você está na frente de uma tela, e nós estamos conversando pessoalmente. Que não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí é muito melhor a gente ter esse tipo de conversa aqui. Isso é uma conversa, né? Sentir a Online energia, online está ali. Não é uma Exato. conversa, de verdade. E aí, com isso, o Terça Livre acabou virando o hub, né, onde todos os senadores, deputados, ministros, As grandes figuras políticas queriam ir. Poderiam ir lá e participar e queriam estar ali participando. Com isso, uma série de matérias que o Terça Livre publicou, coisas que a gente foi desmascarando, com a corrupção. o Terça Livre ganhou uma relevância enorme, a ponto de que, para saber o que realmente estava acontecendo no Congresso daquele dia ali, assista ao Terça Livre. Era às ali, 8 não horas. iam à televisão, era ali. Era. E aí nós quando o poder, assim, tipo, quem tá no poder assistiu o Alan, né? Exatamente. É uma força muito grande isso, né? Exatamente. E aí, óbvio, né? Essa perseguição veio forte contra o Terça Livre. Derrubaram um canal no YouTube com mais de 1 milhão de seguidores. Nós vencemos o YouTube na justiça em São Paulo. Recuperamos o canal. Aí o canal já não funcionava fora do Brasil, só funcionava no Brasil por causa das leis brasileiras. E nesse período eu falei o seguinte: olha, eu vou cobrir as eleições americanas porque elas são de extrema importância para nós. Vim para os Estados Unidos cobrir as eleições americanas. Em que ano? Isso, estamos a falar 2020. de que ano? 2020. Pandemia. Vim cobrir as eleições nos Estados Unidos. Nisso que eu vim cobrir as eleições dos Estados Unidos, eles derrubam o nosso canal no Brasil, definitivamente, em 2021, já com Biden presidente. Hoje eu fiquei sabendo que foi ordem do próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Sim, da CIA interferir. Exato. Eles aqui derrubaram, a gente só está sabendo disso agora com os documentos que foram... Do Elon Musk, né? Do Elon Musk. E do Comitê Judiciário, né? Que pegou e publicou os e-mails do Meta, do Google, e da Amazon e do Uber, né? E aí, agora a gente está sabendo, com detalhes, né, comprovados, que foi a administração... Quem deu a ordem, do governo Biden que derrubou tudo isso. Só que eu já estava aqui nos Estados Unidos e não parei de criticar as ações ditatoriais no Brasil. Com isso, Alexandre de Moraes determinou a minha prisão e extradição. Mas óbvio é que nos Estados Unidos a lei ainda funciona melhor do que no Brasil. Então acabaste por já não voltar, ficaste cá. Eu tive que ficar aqui. Aí eu tive de esperar 3 anos e meio para que minha família e meus filhos pudessem vir para cá. Eu assisti à chegada da família, até eu, e acho que ninguém não ficou indiferente com aquela lagriminha. É uma das histórias mais tristes que tem aí, viu? 3 anos longe dos filhos e da mulher por causa da tua opinião, por causa de... Exatamente. E aí sem contar o que aconteceu com a filha dele, né, cara? Isso aí, eu sei que, tipo, porra... Não, sei lá, o Alan sofreu demais, cara.
Eu não queria ter, eu não sei. Eu não queria passar por isso. Ele é uma pessoa mais forte imaginar. do que eu, cara. Assim, se tem uma pessoa que eu acho que é mais forte do que eu, no sentido emocional da coisa, eu acho que eu... Sim, porque assistimos aos teus vídeos na mesma e tu estavas na mesma sempre com uma garra, podia ser uma máscara, porque se calhar por dentro estavas destroçado, mas tu mostravas uma força. Eu lembro-me que até confrontaste o Lewandowski em Nova Iorque, disseste-lhe tudo aquilo que muitos brasileiros também queriam dizer. O próprio Alexandre de Moraes correu de mim em Nova Iorque. Né? Exatamente. Ele pediu a segurança para que a rua que eu tivesse era para ele ir para outra. Exatamente. Eu estava na frente do hotel e saía por trás. Eu ia para trás do hotel e tu saía apanhaste, ou seja, tu mantiveste ali uma garra e uma força incrível, mas com esse drama eu imagino. Mas no teu caso mexeram-te com as contas, com o passaporte, tudo que você pode imaginar. Tudo. E qual é o ponto? Eu fui o primeiro caso onde eles cancelaram os passaportes. Cancelou o passaporte. Ou seja, tu não podes sair dos Estados Unidos? Não posso. Eu não tenho documento. Ou seja, estás completamente entalado. Só preso. se eu tiver uma cidadania além da brasileira. Né? E as contas também sei que tiveste as contas congeladas durante muito tempo. Uma coisa absurda que aconteceu comigo, acho que deve ter acontecido com o Monark também, do congelamento das contas da empresa, é que, por exemplo, durante a Lava Jato, as empresas envolvidas em corrupção, elas não paravam. Exatamente. Então, a Odebrecht continuou operando. Todas as outras... Na verdade... Os grandes criminosos... Na verdade, não existe... Não congelam contas. Na verdade, nunca aconteceu... No Brasil são soltos, né? No Brasil, nunca aconteceu de uma empresa ter as suas contas congeladas... Por mais crimes que cometesse. Por causa de uma pessoa que seja dona daquela empresa. Isso nunca aconteceu. Exatamente. Só aconteceu com o Alexandre de Moraes nos nossos casos, porque não faz sentido você congelar a empresa. E eu tive que mandar 70 pessoas embora da noite pro dia. Que já colaboravam com o Terço ali, você já Não, eram empregados do Terço. Ou seja, já tinha mesmo uma dimensão, já... Destruiu a empresa do cara. Porque não gostou do que ele falou. Inacreditável. E qual é o ponto da situação neste momento? O que é que esperas que venha a acontecer para poderes inverter a situação? Eu já te vou perguntar, Monark, porque eu sei que tu estás descontente aqui, tu gostavas de estar no Brasil, e nota-se que muita revolta em ti. O Alan parece mais mentalizado, mais preparado para a batalha, com mais paciência, mas qual é o ponto da situação? O que é que tu esperas agora que aconteça a partir daqui? Olha, eu não tenho muitas expectativas, né, do que pode acontecer no futuro. Eu penso mais que eu tenho que fazer o que é certo, continuar fazendo. Não voltas atrás. E o que vai se desenvolver a partir disso aí vai ser uma consequência que não está sob o meu controle. Mas tu alguma coisa só pode acontecer na tua vida se o panorama internacional e o panorama nacional no Brasil mudar, se as coisas mudarem. Não, sem dúvida. Se não houver Mas eu posso ser perseguido aqui também, né? Aqui também podes, por causa da questão da Interpol. Monark, tu não podes voltar ao Brasil? Cara... Ou não queres tentar? Não queres arriscar? A verdade é que eu não quero arriscar. Tecnicamente falando, eu posso voltar pro Brasil. Não tem nada que me impeça, né? Tecnicamente falando, aqui a verdade é que já teve muitas pessoas que não tinham nada que as impediam de voltar do Brasil. E já não conseguiram. conseguiram. Por exemplo, o caso do Felipe Martins, que ele foi preso porque viajou para Curitiba, é isso? Não, na verdade ele não tem motivo porque ele foi preso. A argumentação seria de que ele teria viajado para os Estados Unidos. Mas ele viajou? Não, só que ele não viajou. Não tinha ido. A empresa aérea disse que ele não viajou. O documento dele dos Estados Unidos disse que ele não viajou. Não existe nenhuma comprovação. O único indício que a Suprema Corte aceitou como indício válido era a opinião de um jornalista, que disse que ele estaria para sair do país. Mesmo contra as evidências. Ou seja, que provavelmente eles mesmos mandaram falar aquilo, entendeu? A verdade é que eles queriam prender o cara, porque ele era um cara cabeça dentro da campanha do Bolsonaro, e eles querem... Sim, é uma figura preeminente. Intimidar para ele falar coisas que podem ajudar eles a fuder o Bolsonaro. O jogo é esse, né? Mas o cara cometeu algo? Não fez nada, entendeu? Então, eu posso voltar. Mas se eles quiserem, eles me prendem. Eles não precisam ter nada para me prender. E tendo em conta que eu próprio, que não fiz nada do que vocês fizeram, fui sujeito e fui levado ali para a delegacia. Você só não foi preso porque você é famoso internacionalmente, cara. Eu acho que só não fui preso porque o advogado que lá foi ter comigo me aconselhou a não responder a nenhuma pergunta. Porque o que me disseram foi: olha, Sérgio, se tu respondesse em território brasileiro, eu ia responder de boa fé. Eu disse ao advogado: não, eu vou responder. Qual é o problema? Então, mas é liberdade de expressão. Não faças isso. Tu repetires em território brasileiro o que tu já dizes fora da Europa, tu vais ficar preso aqui ou vais ser deportado ou qualquer coisa. Eu acho que foi isso. Porque o que eu senti comigo é que eles queriam assustar-me, apertar-me, impedir-me de ir mostrar a manifestação. Eu tinha entrevistado o Bolsonaro 15 dias antes.
uma entrevista onde falámos as perguntas, eu fiz as perguntas que ninguém costuma fazer ao Bolsonaro, mesmo das vacinas, de tudo, do Lula, etc., do STF. E eu acho que eles queriam assustar-me e impedir-me de mostrar a manifestação da Paulista, que era porque essa manifestação foi histórica, porque foi o virar da página, o povo a perder medo de voltar às ruas depois do 8 de janeiro. Ah, sim, foi importante. Exatamente. A primeira foi muito importante. E vir um europeu mostrar aquilo que eles não queriam que mostrasse, eu acho que eles queriam-me ali assustar. Mas lá está, como o Holland diz, eles são amadores, são burros. Porque sujeitaram-se a criar um incidente diplomático com Portugal. Eles deram as evidências que você precisava levar para... E deram um tiro no pé tão grande que eu não só entrei no país, como aquilo que eu ia fazer foi depois me levado 10 vezes mais numa amplitude muito maior. E serviu até de exemplo. Portanto, eles são de facto amadores, não é além. Eles cometem erros primários, porque isto que eles estão a fazer, eles pensam que vão se safar disto. Os revolucionários, ou melhor, a gente pode avaliar assim, todos os seres humanos, eles não diferem muito uns dos outros. Eles vão ao banheiro, defecam. Exatamente. No final do dia todos têm as suas contingências. Todos vão para debaixo da terra. E eles também têm as suas contingências, mesmo que eles tenham um maior domínio de meios de ação. Não importa a quantidade de meios de ação que eles tenham, eles também são contingenciados, tanto pela circunstância, quanto por limites humanos, como é o caso da burrice. Imaginar que eles seriam isentos ou perfeitos, né? Não, se eles tivessem imunidade à burrice, sim, eles não são imunes à burrice, né? Esse inclusive são bastante suscetíveis, aparentemente. Mas nas notas estão a cometer cada vez mais erros. Agora, ultimamente, são ventos. Eu quando estive lá no Pestana com o Bolsonaro, com o Pitoli, estávamos lá no topo, e o Alexandre Pitoli disse: você não está sentindo este vento? E eu, sim, isto são ventos de mudança. Está a acontecer qualquer coisa. O Elon Musk, o meu caso, as vossas pressões, as denúncias no Congresso em Washington, onde nós tivemos os dois, a pressão no Parlamento Europeu, onde eu também estive presente. Vocês sentem ventos de mudança? Qual é a tua percepção, Mónaco? Tu estás assim, e mesmo com a vinda das eleições norte-americanas, que tudo indica que o Trump vai ganhar, porque o Twitter está limpo, o X está limpo, e isso é uma grande diferença. Tu sentes que vem aí qualquer coisa diferente? Não, com certeza. Eu acho que quem patrocinou as jogadas do Alexandre de Moraes e do STF como um todo foi a esquerda internacional e o globalismo, né? A BlackRock, sim, a Vanguard, Fórum Econômico Mundial, né? E essa galera como um todo, ela tem sofrido reveses políticos mundialmente falando, né? Durante muito tempo, eles nem eram falados. Não. Que aí que tá a fonte do poder, né? Estavam expostos. Ninguém sabia quem era o Fórum Econômico Mundial. Mas nem era um problema de verdade, nem né? sabiam que eu lembro que, por exemplo, como eu sou católico e participo de grupos pró-vida há muito tempo, né? Eu lembro que nos idos de 2009, 2008, nós já criticávamos a OMS, e criticar a OMS em 2008 era como se você estivesse falando... Era um sacrilégio. Que você conversou com ETs. Era um sacrilégio. Era o mesmo padrão de conversa. Era. Eu tive uma experiência. E já jogavam SUS nessa altura. Com a gripe A já jogaram SUS e foram acusados. Hoje, eu acho que. Hoje é banal. Não, hoje eu acho que até modinha. Falar do Bill Gates, falar do. É legal criticar o OMS. Essa gente está toda exposta. Não, mas é verdade, porque eu estive no Fórum Económico Mundial em Davos este ano a fazer reportagens junto ao Rebel News e o assunto do encontro anual deste ano deles, o tema principal era recuperar a confiança. Isso indica que eles sabem que estão a ser expostos, não é? A partir deles sabem que estão a ser expostos. Por causa de muito da pandemia. Tu bateste muito no assunto da pandemia. Como é que tu viveste? Como é que observaste esse Eu acho fenómeno? Que a pandemia faz parte da agenda, né? Eu acho que foi a linha que eles cruzaram, que eles não deveriam ter cruzado. Eles basicamente colocaram a humanidade de refém. Porque pra mim aquilo foi um aviso. A gente mata todo mundo se a gente quiser, entendeu? E as pessoas aceitaram cegamente, a maior parte. Esse é o problema, foi por isso que a gente tá nessa briga agora. Sei que estamos neste ponto. Porque se naquela época a sociedade tivesse entendido o que estava acontecendo e falava, não, vocês não têm o poder de nos manter na nossa casa. Não, vocês não têm o poder de não fazer a gente tomar os remédios. E não há provas científicas para que sustentem o que nos querem impor, não havia. Exato. Então a humanidade estava dormindo, né? A gente estava dormindo, eu estava dormindo também. Mas não jogou contra eles, vocês não acham que jogou contra eles? É o facto de querer, eles aproveitaram essa janela de oportunidade do Covid, da pandemia, para implementar ferramentas de controle, como o passaporte sanitário. Mas eles não aproveitaram a oportunidade, na minha visão, eles criaram toda Sim, eles criaram a oportunidade, tanto que a pandemia foi simulada no laboratório. E foi simulada em Nova Iorque no evento 201 em outubro de 2019,
exatamente, pandemia Covid, e patrocinada por Bill Gates e pelo Fórum Económico Mundial. Portanto, 6 meses depois apareceu misteriosamente essa pandemia. Mas não acham que essa janela de oportunidade que eles queriam criar virou-se contra eles porque despertaram milhões de pessoas? Eu, por exemplo, eu falo por mim, eu não estava nem aí antes de 2020. Eu acreditava cegamente na televisão, acreditava nos governos, e a partir de agora sou um soldado nesta luta do contra, né? Sabe como é que eu vejo isso? O comportamento humano, em geral, ele fica muito acomodado quando ele não encontra desafios. Então, se você, por exemplo, vende sozinho a água aqui, essa água aqui da Zani, sei lá, você está vendendo essa água, você não tem concorrente, né? A sua venda vai ficar uma porcaria, certo? Yeah. Porque se você não tem concorrente, você fica muito acomodado. Tá tranquilo. Eles chegaram a um momento de controle de meios de ação, porque as maiores redes de televisão do mundo inteiro estavam submissas à agenda deles. O sistema financeiro e econômico do mundo inteiro é dominado por eles e quase ninguém os critica porque é a própria mídia deles. Sim. Durante décadas de trabalho, eles conseguiram destruir as maiores universidades do mundo. Sim. Na religião, eles conseguiram deteriorar as maiores religiões, a Igreja Católica, as maiores igrejas evangélicas, a Igreja Luterana, a Anglicana. Chegou um ponto que eles falaram assim: tudo que a gente fizer, a gente vai conseguir. O mundo é nosso. A gente vai contornar. Exatamente. Tudo que a gente fizer aqui agora, nós vamos contornar, fica tranquilo. Sabe aquela conversa daquele político de interior que domina a cidadezinha dele todinha? Pode ficar tranquilo que aqui você não vai ter problema, não. Aqui quem manda sou eu. Excesso de confiança. Entendeu? Eles chegaram a um ponto de arrogância de menosprezar a inteligência das pessoas. Completamente. Você não pode botar pano na cara de todo mundo aí que vai todo mundo aceitar essa porra. E um certificado que não certifica nada. Exato. Discrimina as pessoas umas contra... Eles estavam tão acomodados na situação de conforto que eles estavam, zona de conforto que eles estavam, que eles não esperavam que nem todo mundo é tão burro assim. Que se começasse um movimento no Canadá com os camionistas, no Brasil, exato, com o Bolsonaro. O que eu acho que tipo, eles estavam... eles eram úteis à humanidade, entendeu? Eles chegaram à posição que eles chegaram porque eles ajudaram a construir um mundo moderno, né? Da forma deles, com muitos erros e tudo mais. Só que, como o Alan estava falando, eles chegaram numa dominância tão grande que eles falaram: opa, chegamos no ponto do próximo passo. Redução populacional. No final é cérebro pink, né? O que nós fazemos todas as noites? Exatamente. Tentar dominar o mundo. Exato. Então, quando eles achavam que conseguiam dominar o mundo, e talvez eles ainda consigam. Vocês estão colocando uma vitória aí que eu não tenho certeza que a gente ganhou, ou que a gente está passando por momentos melhores agora. Sim. A gente está vendo forças reagindo. Exatamente, há uma luz. Mas a gente ainda está na parte de as forças estão começando a se unir para a gente ter a briga final para poder vencer ou não, mas a gente não vencemos ainda. Nós estamos sob ataque cerrado. Completo. E eles ainda têm o controle do sistema. Exatamente. Então, o bom é que a gente já sabe agora quem é o nosso inimigo, né? É isso, exatamente. Que é o primeiro passo para resolver o problema. Já sabemos quem, onde, quando, quem são os problemas. Só que eles já estão mudando até as narrativas, né? Por exemplo, qual foi o tema do Fórum Económico Mundial? Foi recuperar a confiança e foi a parte do clima também. Tá, não, mas recuperar a confiança era o que eles queriam. Exatamente. E o que aconteceu agora com a agenda ESG e a BlackRock? Não tá sabendo? Não, tá sabendo? Não. Eu sei que a ESG tá indo pro ralo. Não, eles abandonaram. A BlackRock já anunciou. Estão a sair fora. Mas isso pode ser um golpe de teatro. Não, mas é isso que o Bonatti tá falando. Porque eles já entenderam que bater nessas teclas já não vai servir mais. Eles precisam reinventar. Tem um texto que eu gosto muito, que é de Estratégia e Tática do Stalin, onde ele fala assim: êxito tático momentâneo que é nefasto ao todo da estratégia. Pois. São texto do Stalin. Dá uma ilusão de vitória. Cuidado com êxitos táticos momentâneos que são nefastos ao todo da estratégia. Aí ele fala que é necessário você recuar, o inimigo perceber, ter a sensação de que ele está vencendo. Dar o docinho. E aí você vai lá e dá o golpe por trás. Exato. Está no texto Estratégia e Tática do Stalin, pode ser encontrado no site marxist.org. Exatamente. Ele disse bem claro lá. E mesmo a questão do Jorge Soros, que sabemos agora a interferência que ele tem no Brasil, patrocinou centenas dos donos, né, de ONGs para impor narrativas que, a partir das pessoas não aceitavam as pautas do aborto, da agenda trans, da eutanásia, etc. Ou seja, para mudar a cabeça. Mas até essa gente está a ser exposta. Por exemplo, eu tenho a certeza que muitos brasileiros não imaginavam a influência que esse homem tem no Brasil. Tu também... É uma coisa que eu tenho reparado, porque no Brasil há muitos youtubers,
que faltam muito de política, mas vocês em concreto, os dois, são dos poucos que falam da Agenda 2030, que falam do globalismo. Não sentem que falta também no Brasil quem aborde esses temas? Porque está-se a falar do que se passa aqui, quando o que temos que falar é o que está em cima, e vocês são exceções. Tu bateste o que aconteceu com a gente, né, cara? Pois, e vocês estão a pagar por isso, né? Ninguém quer ser nós, né? Mas como é que te surgiu essa... Como é que tu chegaste lá? Como é que percebeste este ataque, estas agendas? É porque eu criei o Flow, né, cara? E aí como... Mas a falar com pessoas... Eu me coloquei no furacão, entendeu? Da coisa. Porque eu criei uma empresa que ficou politicamente relevante. Então, ou seja, tu aprendeste sofrendo na pele, foi isso? Foi. Como eu também na pandemia, quando quiseram amordaçar os meus filhos, obrigá-los a serem vacinados, e eu percebi, peraí, afinal não tenho liberdade. Afinal eu ouvia falar da ditadura e afinal isto é que é a ditadura. Exato. E Alan, tu também chegaste a falarmos até na nossa live, tu expunhas a Agenda 2030, que no Brasil pouca gente tem noção do que é essa agenda, que é uma... sob bandeiras bonitas da igualdade, da equidade, aquilo é uma agenda inversa. Resumidamente, como é que tu vês a Agenda 2030? É revolucionária, né? Porque é bonita, não é? É linda. Ela tenta. Né? Vamos lá. Mas depois, em termos práticos, eu gosto sempre de ser muito preciso. Ninguém consegue vender bem uma mentira sem uma quantidade considerável de verdade. Certo. Ninguém. Se eu disser aqui para você que cuidado que tá chegando um elefante com cara de leão que nada como baleia e flutua. Pelo menos um leão tem que andar aí à volta, que é para eu... Não, alguns aspectos tem que ser, do meu discurso precisam ser verdadeiros. Exatamente. E a distorção ela precisa ser sutil. Né? Se a coisa é muito grotesca, você acaba não conseguindo ter eco, né? Tanto na mente ou no coração das pessoas. Você não consegue fazer isso. Tanto é que a perversão de um argumento se dá... Como é que você avalia a perversão de um argumento? Um argumento muito perverso, um argumento pouco perverso. Se ele é muito sutil, ele é muito perverso. Yeah. Se ele é pouco sutil, ele não é perverso. Por exemplo, se você quiser fazer uma promoção do adultério de uma maneira que nenhum religioso vai te criticar, você não vai fazer isso por meio de uma prostituta vestida com alguma coisa de fetiche em cima da mesa, dando chicotada nas costas. Tem que me comer. Exato. Tens que pôr ali mais. Precisa ser sutil, né? Exatamente. Então, e aos poucos, né? Você não pode escrachar, né? Eu costumo dizer o seguinte: e aqui não é só entre os revolucionários, né? Sim. Entre os grupos humanos, você tem aquele personagem. Já assistiu American Pie? Já. Sabe todos. Sabe quem é o Stifler? Stifler, sim. Então, eu costumo dizer que entre os grupos humanos, os Stiflers da vida estragam o todo da estratégia. Exatamente. Então você precisa se livrar dos Stiflers, né? Que é aquele que chega taradão querendo arrebentar tudo. E eles estão ainda sem entender que eles têm um monte de Stiflers. Sim. Como, por exemplo, colocar um presidente que fica cheirando criança. Pois. Como é o Biden. Porque, pensei, ficaria muito difícil para a direita americana. E que só comete gafes atrás de gafes. Veja só, se você tem uma esquerda nos Estados Unidos, ou uma oposição, seja lá o que for, ao Partido Republicano, que não fosse um troço tão abjeto como o Biden, o Partido Republicano está sem força. Sim. Mas o que o Biden para eles era perfeito, né? Porque eles querem os Estados Unidos publicamente humilhado. Fraco e humilhado. O Biden cumpre esse papel. Como o Lula, perfeito. Exatamente. Né? O Biden não é um erro. Eles sabem que o Biden... É uma escolha ponderada. Eles querem os Estados Unidos enfraquecido. Eles querem um americano achando que eles são merdas, entendeu? Porque é assim que eles vão... Porque o segredo tá no americano. É o americano que pode acabar com isso, entendeu? Sim. Porque toda a estrutura de poder se alimenta do americano. Alimenta do mundo inteiro, mas o americano é o que mais tem voz nisso, né? Tanto a gente vê o Elon Musk. Tava eu e o Alan aqui anos... gritando, falando, Elon Musk vai lá, faz 4 tweets, todo mundo peida, pô. Exatamente. Porque ele, além de ser bilionário, ele tá num contexto internacional onde os americanos se importam, né? Então, essa agenda quer sempre transformar a identidade americana na coisa mais patética possível. Sim. Mas o que eles não contavam é que aparecesse este Twitter a expor tudo o que aconteceu, porque nós agora podemos dizer que as eleições... Do Brasil nem falamos, mas mesmo as eleições norte-americanas não foram verdadeiras. Quando tivemos uma rede social como o Twitter, que cancelava um lado e que promovia o outro, pagos por Jorge Soros, por influencers a dedo. Ou seja, aqui o YouTube não gosta que a gente use a palavra FRAUD,
Pronto, não gosta muito que se use essa palavra. Mas nós podemos afirmar que verdade não houve nessas eleições. E agora tudo irá mudar. Eles não contavam que aparecesse um Elon Musk que lhes tirasse essa capacidade de ter o controle das redes sociais. E isso pode ser essencial. Tu que estás aqui, Monarque, nos Estados Unidos, achas que estas eleições agora vão ser reais, vão refletir realmente o voto americano, já que há um Twitter limpo, um X limpo? Aí você tá também colocando no X muita confiança, né? Uma força muito grande de impacto, entendeu? Mas estamos tão desesperados que agarramos-nos a tudo, né? Então, exato, mas esse é o problema. A gente tá tão desesperado que a gente vê uma luz, que o X é uma luz, e eu agradeço o Elon Musk pela força e tudo mais. Eu não tinha Twitter. Mas, porra, a gente precisa de mais do que o Elon Musk só, entendeu? Não que ele não seja puta, da hora, mas não dá. O mundo é muito grande, né? Então, e tem muitos outros Elon Musks do lado de lá. Do lado de lá é o David contra Golias. Exato. Mas achas que vai ser o suficiente para, pelo menos, o desvirtuar da verdade não ser tão grande? Eu duvido muito que os democratas vão deixar o poder se esvair das mãos deles sem fazer alguma coisa, entendeu? Achas que o Trump perde? Não, eu espero que ele ganhe. Mas a tua convicção, o que é que tu achas? Eu não sei, de verdade eu não sei. Se tivesse que apostar aqui as fichas, o que é que tu... Cara, eu torço muito para que o Trump ganhe, cara. Todos nós. É porque senão a briga vai ser muito difícil, né? Vai ser dolorida, né? Vai ser mais rápida, mas vai ser dolorida. Eu não sei o que vai acontecer, cara. Eu não sei. É porque tem repercussões depois no Brasil, não é, Alan? Direta. Mas a tua opinião, o que é que tu achas que vai acontecer? Achas que vai ser mais justa, vão ser mais transparentes as eleições com o Twitter? Não sei. Não achas que isto não muda? Porque são milhões de pessoas que já não levam com aquela propaganda. Assim, olha só, daqui até as eleições muitas coisas podem acontecer e há alguns indícios de coisas como, por exemplo, o Partido Democrata não só apoia, como agora está defendendo abertamente a possibilidade de um imigrante ilegal sem documento votar. Pois. Ou seja, estão aí buscar... E há uma inundação nesse exato momento dos Estados Unidos de imigrantes ilegais que estão completamente sem documento. Recebem subsídios. Então isso desequaliza completamente a disputa política. Ou seja, eles estão aí buscar, ok, estamos a perder aqui, vamos arranjar mais migalhas aqui para juntar. Se você for pensar que desde que o Biden entrou, 6 milhões de novos imigrantes ilegais, né? Sim, tivemos a questão nas fronteiras. São 6 milhões se for traduzido em voto, muito. 6 milhões de votos mudam uma eleição. Ou seja, né? eles jogam sempre sujo, né? Sim. 100 mil muda, imagine 6 milhões. Pois é, então não tem a gente achar que o negócio vai ser fácil. Não tem a achar também que eles estão perdendo. Eu não acho que eles estão perdendo, não, cara. Eu mais pessimistas. Eu acho que a gente está tendo algum oxigênio. Mas às vezes eu penso que esse oxigênio talvez seja o que eles dão pra gente. Uma ilusão. Pra gente. Para nós não reclamarmos tanto. É igual aquele da Matrix. A gente tinha. No filme da Matrix, eles tinham o Zion, né? Que é a cidade da resistência. Sim. E eles falam: a gente deixa uma resistência pra vocês acharem que vocês estão fazendo alguma coisa. Faz parte da Matrix, entendeu? E como é que tu vês, Alan? Como é que tu vês as perspectivas para as eleições? Então, nesse sentido, né? Como é que se darão o voto do imigrante ilegal sem documento? Isso é uma coisa que me preocupa muito. E como é que realmente a massa americana, que é aquele, eles chamam de eleitor silencioso, né? Uhum. Como é que ele vai se comportar? Porque, de fato, nos Estados Unidos, nesse exato momento, sobretudo pós-pandemia. Mas agora não há pandemia e na altura a pandemia foi um trunfo grande, até para deitar Bolsonaro abaixo, mas também para deitar o Trump. Do pós-pandemia, por causa dos preços altos, desemprego. A guerra, né? Pode estourar uma guerra mundial aí. Mas é diferente termos umas eleições não em pandemia do que a que tivemos, porque eles usaram a pandemia contra o Trump e contra o Bolsonaro. E aí, assim... São menos 2 trunfos. A vitória do Trump, ela vai depender muito desse fator que o Monarque falou aqui agora. Será que eles querem dar alguma gota de esperança para continuar fazendo o que eles estão fazendo? Ou eles não vão conseguir contornar a força dos americanos que estão começando a ter maior consciência da importância de ter um homem como o Trump na Casa Branca? Ou melhor, tirar o Biden. Às vezes nem é tanto colocar o Trump, mas tirar o Biden. Então, a grande equação é essa. Porque, primeiro, tanto os globalistas como o Bloco Sino-Soviético quanto o Califado Muçulmano, nenhum deles tem plano de curto prazo. Pois. Ponto 1. Né? Exatamente. A eleição de um presidente são só 4 anos. Sim. Então, o cálculo que os revolucionários nesse exato momento estariam fazendo, né, da minha perspectiva, dão os 4 anos para eles, para que eles possam ficar menos raivosos, menos barulhentos, e fiquem mais quietinhos, ou vamos
enfiar tudo. Né? Vamos manter, exatamente. Vamos continuar a Vamos tentar. colocar a toba inteira, né? E o que é que a tua intuição te diz que pode acontecer? Eu de fora eu estou confiante. Que eles vão dar 4 anos de fôlego. Pronto. É que isso vai ter interferência no Brasil. O que é que achas que a eleição do Trump, monarca, pode interferir com o Brasil? Porque pode levar a sanções, pode levar a que o Alexandre de Moraes tenha que recuar, não é? Eu acho que seria uma boa notícia se o Trump ganhasse, assim, pro brasileiro, né? Principalmente pro brasileiro de direita, né? Pro brasileiro de esquerda é uma boa notícia também, porque eles vai melhorar, mas eles não vão gostar. Exatamente. Nem vão perceber. Eles não vão achar que é, mas nem vai percebem, ser. não, ainda estão na ilusão da picanha, exatamente. Sim, porque com o Trump vai ter o equilíbrio das forças políticas no Brasil, né? Ou vai aumentar o equilíbrio, não que ele vai realmente ficar 50-50, né? Mas menos intromissão da CIA na política interna do Brasil, né? O que já ajuda, sim, bastante, né? E isso vai fazer com que os agentes políticos que tiveram carta branca para fazer a ditadura e para caçar quem eles quisessem caçar... Pensarem 2 vezes. Eles não vão ter mais essa carta branca. Já não tem, né? Por isso que o Alexandre de Moraes tá pesando o pé. Porque os donos deles falaram para ele tirar o dedo. Se fosse pelo Alexandre de Moraes, ele tava sendo o grande imperador brasileiro, sim, entendeu? Ele quer mais poder, né? Sempre. Então, se ele tirou o pé, mandaram ele tirar o pé, porque a gente sabe que ele não é dono. Sim, eles são fantoches desta gente. E tu achas que repercussões é que pode então haver no Brasil se o Trump ganhar? Achas que pode haver que pode haver até um impeachment do Alexandre de Moraes? Que se fala tanto. Que é que achas que pode resultar? Sanções? Podem haver sanções? Porque o Brasil está a viver uma ditadura. Há provas. Então, isso depende muito de qual grau de temperatura que o PT quer manter no Brasil, né? Se é continuar cozinhando com fogo alto, como eles estão fazendo agora, ou se eles vão querer recuar. Né? Só que Alexandre de Moraes e Lula não são a mesma coisa. Pois não. A gente pode até observar certo alinhamento em alguns momentos, mas eles não são do mesmo bloco de poder. Né? E da maneira como eu observo, Alexandre de Moraes ele é um psicopata. Ele não vai querer se submeter ou ser execrado por muito tempo. Pois. Você sabe o que as 2 pessoas últimas que foram soltas pelo Alexandre de Moraes estão dizendo? Que ele está fazendo um bom trabalho. E estiveram a sofrer na pele. Porque isso é obviamente um critério de soltura. Claro. Eu te solto se você falar que eu estou fazendo um bom trabalho. Porque na verdade a única fraqueza do psicopata é ele ser mal visto. Pois. A única coisa que o psicopata não consegue lidar é a falta de estima pública. Mas isso já acontece, porque eles até o último dia da vida deles, eles não vão conseguir sair à rua tomar um café tranquilo. Não, sem dúvida. Isso é uma vitória para nós. Mas essa é a única fraqueza do psicopata. E você percebe que o Alexandre de Moraes talvez não consiga saber lidar com a falta de estima durante muito tempo. O nome dele, o apelido que eu dei para ele, na Cabeça de Piroca, tá em 6 idiomas. Sim. E se perguntarmos ao Grog, como é que o Twitter é o Grog, né? Se nós perguntarmos ao Grog quem é o Cabeça de Piroca, vai aparecer já lá Alexandre de Moraes, com certeza, né? Eu perguntei o Grog aqui. Pergunta lá, faz aí a experiência. Eu fiz a pergunta. Nós fizemos a pergunta da boca de veludo e saiu o Barroso, né? Isso, saiu o Barroso aqui no Grog. É o Grog. Pergunta aí ao Grog, quem é o Cabeça de Piroca? É que eu agora tá aqui, ó, na publicação do Terça Livre, lá no Twitter. Eu perguntei aqui quem é o Boca de Veludo no Brasil, segundo o Grok, né? E que é a inteligência artificial da câmera. Exatamente. Estou mostrando o Grok aqui. Exatamente. Tá. Mas consegues perguntar rapidamente quem é o Cabeça de Piroca? Vamos perguntar aqui agora. Uma pergunta genérica que a resposta é... Quem é no Brasil, né? Tem que quem é o Cabeça... No mundo, você tá falando? Não, mas experimenta primeiro no mundo. Quem é o Cabeça de Piroca? Vamos botar só assim. Só o Cabeça de Piroca. Perguntei aqui quem é o Cabeça de Piroca em português, né? Tá fazendo researching aqui, Grok. Cabeça de piroca is a term that is being used in Brazil, particularly in political discourse to refer to individuals who are perceived as arrogant or as having a condescending attitude. Tá a dizer... Não, calma. The term gaining notoriety due to its used by... Não, é que ele já está falando do não chegou ao Alexandre. Não chegou a chegar a mas falar. andou lá perto, andou lá. Aí tá aqui, ó, Cabeça de Piroca. Aqui, ó, Cabeça de Piroca, Velvet Mouth, aqui, boca de veludo. Isso aqui é o... Velvet Mouth é lindo. O Velvet Mouth, boca de veludo. Deixa eu perguntar aqui. Há algum ministro chamado Cabeça de Piroca?
Vou perguntar aqui. É que isso de facto, se sair o nome, esse grego é muito à frente. Tá fazendo researching aqui. E é muito à frente. Há algum ministro chamado cabeça de piroca? The term has been used as a derogatory manner to refer a certain minister or politicians. Ele não chega a mencionar. Não chega ao nome, mas fala que é para o Brock tá com um pouquinho de medo ainda. Ele se calhar está com medo do Alexandre, por ser o Alexandre. O Boca de Veludo já não tem medo. Não tem, o Barroso já está mais tranquilo. O Barroso pode, mas o outro ainda não queremos criar problemas. Vamos ver aqui. O Alexandre é mais poderoso mesmo. Quem é o cabeça de ovo? Pois que eu dei vários apelidos. Exatamente, sim, ele tem vários termos. E o Xandão, né, também. Mas é impressionante como se você tiver apoio dos democratas da CIA, você manda num país, né? Exatamente. Nossa, é impressionante como é fácil mandar no país, né? Mas é uma coisa muito importante e foi uma coisa que foi dita no Parlamento Europeu quando eu estive lá com a comitiva, com o Eduardo Bolsonaro, com o Ricardo Salles, etc. É que foi ver os eurodeputados que já não falam em Lula. E é uma novidade. Antigamente falava-se muito Lula, bandido, corrupto. Agora fala-se Alexandre de Moraes. E isso é uma novidade, é uma vitória também para nós, não é? Nós vemos o nome, como Alan, tu estiveste no Congresso, foi há 15 dias, não foi? E aquela congressista, a Salazar, que ela mostrou a própria fotografia, isso foi um momento histórico, não é? Que era impensável isso acontecer. Em pleno Congresso norte-americano. Aqui dali já fez o Alexandre de Moraes tomar certas decisões quase no dia seguinte, que não estavam previstas. Né? Bateu-lhe fundo. Percebeu que a capa da invisibilidade estava saindo. Exatamente, né? E no Parlamento Europeu tivemos o Herman Tertsch, tivemos o Rob Ross, são eurodeputados muito reputados que disseram mesmo Alexandre de Moraes, ditadura. Portanto, isto para eles não gostam, eles gostam de se sentirem adorados, né? Eles viajam muito para a Europa, né? Exatamente. Nos restaurantes chiques, mas isso, a galera... isso é outra questão. Que ministros do Supremo é que são esses que passam mais tempo a viajar em conferências do que realmente a trabalhar para o país? É uma piada, né, cara? Nossa instituição... o judiciário é uma piada, né? Como um todo, né? Vamos ser sinceros. É uma piada, pô. É tudo na base do dinheiro. Eles falam, eles são celebridades. Os ministros supremos são celebridades. Mas depois vão dar conferências em Nova Iorque sobre liberdade de expressão. Aí não é. Tu estiveste lá a apanhá-los também nos bastidores. Conta-nos lá isso aí. Então eles que promovem a censura e a perseguição política vão dar conferências sobre liberdade de expressão para Nova Iorque? Eles inventam na cabeça deles. Isso não é intencional. Né? Isso é um é como se estivessem a ver unicórnios. Eles acreditam mesmo que veem unicórnios, né? É uma distorção mental, né? Exatamente. Eles acreditam piamente que eles estão defendendo a tal da democracia. Será que acreditam mesmo? Alguns sim. Eles não podem ser tão alto... O Barroso, por exemplo, ele tem fortes características de histeria. Né? A histeria ela é determinada não por você falar o que sente, mas passar a sentir o que fala. Pois. Então ele acredita na mentira, né? Ele acredita naquilo que ele tá falando. Mas o Alexandre de Moraes, ele sabe o que tá Alexandre fazendo. É psicopata. Esse aí é psicopata. O psicopata ele é diferente. Mas o histérico, não. O histérico, ele piamente começa a sentir aquilo que ele está falando. Né? E o Barroso é um deles, né? Isso é evidente. Exatamente. O problema maior, geral, é que o Brasil hoje não é um país de verdade. Não é um país de verdade, é uma colônia. Né? É uma colônia dos poderes globalistas, do poder da elite mundial, né, digamos assim, e o brasileiro é refém de burocratas não eleitos de grandes empresas, dos grandes oligopólios mundiais. O mundo é isso, o mundo é uma piada, na verdade. Eu, como ser humano, eu tô começando a coringar um pouco, porque a gente nasce, a gente fica naquela ilusão de, olha como as coisas funcionam, tem várias instituições, tudo é bonito, o mundo é avançado, as coisas, a tecnologia tá sempre avançando, o mundo tá ficando melhor, mais inclusivo, tal. Aí depois você vai ficando velho, você vai percebendo, não, tá tudo errado, é tudo de mentira, é tudo podre, nada faz sentido, as piores pessoas estão nos maiores locais, as melhores pessoas estão jogadas na rua. Você vê isso do mundo inteiro e você percebe que o problema é geral. A humanidade herdou um sistema maravilhoso. A gente ficou preguiçoso com o sistema que a gente herdou e a gente está destruindo essa porra. Demos por adquirida a liberdade e os direitos, não é? Exato. Demos por adquirida. Mas tu falas que o Brasil serve esses interesses globalistas. Achas que o Brasil é tipo um balão de ensaio para implementar agendas futuras? Porque, por exemplo, o Brasil é o único país do mundo que tem a vacinação obrigatória para bebés de 6 meses e para crianças. Não podemos dizer mal, não podemos falar porque o YouTube não gosta, mas podemos referir que isso é um facto. E é o único país do mundo que o faz.
Achas que eles estão a experimentar, que tal como a questão do o Tedros esteve recentemente lá com o Lula também, o Macron a irem visitar a Amazónia, parecia um namorado. Nossa, muito ali, não sentiste ali uma aura Romeu e Julieta, linda? Ou seja, as piores figuras da Terra vão lá, estão a ir lá. Sentes que o Brasil está a ser preparado como balão de ensaio para essa agenda? Ou seja, se funcionar no Brasil, como mesmo a questão do Poder Judicial, porque é o único país do mundo que eu conheço onde o Poder Judicial está a ter essa intromissão e esse poder até. Em Portugal nós não temos isso, nós na Europa não temos isso. Não temos, o Poder Judicial está ali para legislar. Isso foi o que eles descobriram no Brasil. Inclusive tentaram fazer em Israel e os caras cortaram eles lá. Que é, tipo, todas as tomadas de poder aconteciam através do executivo pelo exército. Exatamente. O Brasil, inclusive, teve um golpe de Estado com o exército brasileiro e a gente foi regido durante 30 anos com o auxílio dos Estados Unidos, né? Vamos ser sinceros. E depois a gente foi para um outro processo, que é o processo democrático. E agora que essas instituições privadas, esse poder privado quer tomar conta do mundo, Sim. Eles descobriram com a sua inteligência que a melhor forma de controlar o Brasil era pelo sistema judiciário. Por quê? Porque o executivo já estava em xeque, né, por anos. Escândalos de corrupção, Exato. Descredibilidade. E isso acaba fortalecendo justamente o judiciário, porque enquanto todos os políticos do Brasil inteiro têm problema com a justiça, quem é o rei aí nessa parada? É o juiz, né? Só sobra o juiz, exatamente. Então, é meio que o Brasil, para desbloquear o controle total das instituições do Brasil, tinha que passar pelo judiciário. Mas o problema é que ainda por cima eles não são juízes. Nenhum deles tem formação, a maior parte deles nem sequer são juízes, não têm formação nessa área. É uma dificuldade que eu tenho para explicar aos portugueses e aos europeus, quando eu falo do STF, do Poder Judicial do Brasil, eles não entendem. Mas o que é isso, o STF? Como explicar aos portugueses o que é que se passa com esse STF, o que é que eles são, como é que eles têm tanto poder? Como é que tu conseguirias explicar aqui ao meu público? Então, é difícil, porque eu passo o mesmo problema aqui nos Estados Unidos, né? Eu não consigo explicar. É você explicar, é você narrar um orangotango que na verdade se comporta como um ornitorrinco que nada como uma baleia. A coisa começa a ficar tão estranho, confusa, né? Yeah. Assim, como é que alguém que não conseguiu passar para a prova do magistrado... Não são juízes. Não conseguiu ser juiz, mas por uma indicação política está no topo dos juízes. Na hierarquia máxima, no topo, acima dos juízes todos, não é? Então, o Brasil aceitou esse teatro e essa palhaçada durante muito tempo e hoje nós estamos colhendo essa aceitação. Sem perceber o perigo, aceitaram sem perceber o perigo. Né? Essa aceitação, porque... Confiando na boa fé. Nunca houve civilidade no Brasil. Confiando na boa fé, né? É que o brasileiro nunca acreditou que o país era dele, pô. A gente nunca acreditou, a gente nunca cobrou isso das pessoas. O brasileiro era famoso por gostar de frases como rouba, mas faz. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Então a nossa cultura já foi programada. Nós somos vítimas. A gente nasceu nesse mundo, cara. E esse mundo já estava pronto para nos receber e nos triturar, pô. Sim. Nós somos vítimas. Mas agora a gente está percebendo do que nós somos vítimas e estamos tentando... Pô, será que as próximas gerações vão ter que passar por esse inferno também? Será que é isso que é a humanidade? É isso que é estar vivo? Tá vivo é isso. A gente vê poucas pessoas sugando o sangue de muitas pessoas. E isso é o estado natural do ser humano. É o máximo que a gente pode conseguir isso. Eu acho que a nossa geração tá acordando e percebendo que não pode ser isso. Não pode ser o fim esse. Né? Dá pra fazer algo melhor que isso. Tem que estar, não pode ser. Mas não sei que está cada vez ter... mais gente a acordar e a despertar e a juntar-se. Esse é o processo. E é por isso que eles estão tentando dominar tudo agora. Porque eles sabem que eles vão perder o controle da narrativa por causa da internet. Das redes sociais. E não é à toa querem regular tanto as redes sociais, né? Não é à toa que a agenda de censura começou forte. Porque a elite era ok com liberdade de expressão em 1840, entendeu? Com a primeira... Tipo, foda-se, porque eles já tinham controle da mídia. Yeah. Mesmo que qualquer mané no bar falasse a pior coisa ou revelasse os piores segredos dele, foda-se, ninguém acreditava no mané. A televisão não diz. Só que agora qualquer idiota como eu consegue fazer um produto na internet, um vídeo na internet e atingir a consciência das pessoas num nível que era só a elite que tinha esse poder. A literatura sobre a Segunda Guerra Mundial. Quantos livros sobre a Segunda Guerra Mundial narram sobre as estratégias e táticas das rádios utilizadas? Pois. Muitos, imagina? Não, zero. Não vou dizer zero, mas assim... O que eu conheço é quase nada. Se você perguntar para... Alguém escondeu algumas informações aí, então. Então, existem dois fatores importantes na Segunda Guerra Mundial que quase ninguém se debruça para... Pelo menos não é
que há de mainstream sobre a Segunda Guerra Mundial? O controle das rádios, por exemplo, a criação das rádios americanas que atuam foi fundamental. A Rádio Free Europe, por exemplo, criado pelos Estados Unidos. As rádios, ninguém fala sobre essa guerra das rádios durante a Segunda Guerra, porque os alemães não sabiam que estava tendo um campo de concentração. Um dos grandes choques que alguns alemães acabaram saber que tinha uma quantidade enorme de pessoas que eram queimadas. Que merda nós estávamos patrocinando com os nossos impostos esse tempo todo, né? Então, assim, o cara não se dava conta disso. Então, assim, ninguém ainda escreveu sobre o controle das rádios durante a Segunda Guerra e nem sobre a execução de traidores. Pois. São esses dois aspectos que eu gosto de trazer, porque isso explica muito o que está acontecendo nesse exato momento. O monopólio da comunicação é o monopólio da política. Quando você tem o monopólio da comunicação, você determina quem é que vai ser o próximo prefeito, o próximo governador. Eu não sei como é que são os termos em Portugal. Sim, mas é prefeito, governador? Presidente, primeiro-ministro, a presidente da Câmara, sim. Então, você determina, porque a população ela vai decidir de acordo com o seu horizonte de consciência. Ela dita, né? Ela dita de pensar, né? Sim. Então o horizonte de consciência da pessoa está limitado igual de um cavalo. Sem dúvida. Ele vai estar... Eu gosto sempre de dar um exemplo de um amigo meu que estudava comigo no seminário. Eu estudava para ser padre no seminário. E ele nunca tinha visto o mar, tá? Nunca. E numa das férias lá, ele estava sem dinheiro para viajar de São Paulo para Teresina. E eu falei assim, não, vamos lá para casa, vamos lá para o Rio. Você fica lá, minha mãe vai te receber com o maior carinho. Ele foi lá para o Rio de Janeiro, a primeira vez que ele ia encontrar o mar, e ele ficou chocado com a quantidade de água, olhando aquilo ali. Ele falou assim, então do outro lado é África? Eu falei assim, sim, Joaquim, do outro lado é África. Acontece o seguinte, ele tinha um compartimento de dados acumulados do que seria a água salgada, né? A quantidade de águas que o olho parece que não tem fim, como um grande lago, por exemplo. Ele tinha a experiência do que seria areia, porque você tem areia em rios, né? Ou dunas, em algum lugar deserto. Ele tinha essa experiência de areia, de água salgada e de grande quantidade de água. Ele tinha alguma certa experiência do que seria correnteza, por causa de algum rio. Mas esses dados estavam todos espaçados no mosaico. Nunca estavam todos eles acumulados num único lugar chamado mar. O que aconteceu com a cabeça dele quando ele viu o mar e os sentidos dele experimentaram o mar? Todos os pedaços do mosaico que ele tinha colecionado até então são jogados na lata do lixo. Porque agora ele tem o dado real e concreto. Para quando ele vai pensar no oceano. Né? Quando ele pensar em mar e oceano. E é exatamente isso que acontece com as pessoas quando elas jogam os mosaicos do imaginário na lata do lixo para ter a experiência real e concreta. Eu costumo brincar, desculpa a baixeza, é a diferença de uma punhetinha para um sexo de verdade. Sim. Verdade. É uma coisa diferente da outra. Uma imaginária, a outra é real. Inclusive, aqui a gente está brincando, mas uma das causas da ejaculação precoce é exatamente o acúmulo de prazeres imaginários. Exatamente. Em contraste com a experiência real e concreta do ato sexual. Ou seja, a imprensa, a mídia, aqueles que controlam a comunicação, eles sabem muito bem que manter as pessoas presas com mosaicos imaginários elas podem ser facilmente manipuladas. Sim. Ainda mais quando eles falam que a areia é azul, a água é seca, né? Agora... E se pagarem influências para dizer que a areia é azul e pronto, mais fácil. Exatamente. Só que você não pode fazer isso com quem experimentou o fato real e concreto. Exatamente, com quem sabe. O fato real e concreto, ele é um dado que você não tem como apagar, no sentido de que eu quero esquecer isso aqui por pura vontade. Eu não vou esquecer essa experiência. E a internet deixou a humanidade começar a vislumbrar o oceano, né? E a internet deixa-nos, acima de tudo, fazer a diferença. E eu noto, e estamos aqui 3 pessoas que eu sei que têm feito a diferença, cada um à sua maneira. E muitas vezes dizer para vocês, porque a mim diziam muito isso, Sérgio, porquê é que estás a fazer isso? Isso não vais mudar nada. A minha própria namorada dizia isso. E eu lembro-me de uma história que me contaram, que era de um rapazinho que estava na praia e encontrou várias estrelas do mar que vieram parar à areia, ou seja, que iam morrer. E ele mandava uma para o mar, mandava a outra para o mar, mas eram milhares, ou seja, ele não ia fazer grande diferença. E alguém lhe perguntou, o que é que estás a fazer? Isso não vai mudar nada.
não vai mudar nada. E ele diz, olha, para aquela estrela que eu mandei para o mar, fez toda a diferença. E é isso que eu penso. Nós estamos de facto sob ataque, e este ataque não é só no Brasil, não é só aqui nos Estados Unidos, na Europa estamos a viver isso. Portugal viveu muito essa repressão e está a ser também tormentado. E eu sinto que uma pessoa que a gente desperte, não é para pensarem como nós, mas desperte para pensar pela sua própria cabeça, já valeu a pena, porque isso depois vai se multiplicar. Eu não sei se, Monarque, se tu passaste por isso, e tu, Alan, vou-vos perguntar depois independente, porque eu vou-vos dizer o que é que eu passei. Eu no início eu pensei que estava a ficar maluco quando eu despertei para isto. Porque o despertar é um bocadinho doloroso. E eu sentia-me sozinho, que eu achava que eu era maluco e que os outros todo mundo acha que você é maluco, né? Pá, e no início desta jornada eu começava... Pá, e dava por mim a dizer, merda, meu, que caramba, meu, eu sei que isto está errado, meu, mas está toda a gente a dizer que está certo, meu. E o que é certo é que eu agora olho para o lado e vejo mais gente como eu que passou pelo mesmo processo, mais cavaleiros e malta que se chegou muito à frente. Vocês passaram alguma, Monarque, começo por ti, passaste em alguma situação por isso, quando tu percebeste, tu falas... Minha vida é isso, até hoje os caras me chamam de idiota e maluco. Tu estás muito ciente do que se passa no mundo, em termos globalistas, do World, falaste do Fórum Económico Mundial, falaste do Jorge, ou seja, tu estás completo, tu sabes quem são. Sim. E pouca gente sabe, nem toda a gente sabe disso. No Brasil. Quando é que se deu essa mudança e quando é que isto se também passaste? Quando eles me fuderam, pô. Ou seja, na hora que você leva porrada, você fala, pô, quem que me bateu nessa porra? Tu foste em busca das razões. O quê? Porquê? Assim. Então, mas que razão? O que aconteceu comigo? Foste pesquisar. Por que aconteceu tudo isso na minha vida? O que se passa? Isto é só no Brasil, é só... Exato. Quando você, criou-se um mistério, né? Eu tinha aquela visão iludida de acreditar que o mundo já estava bem e que a gente confiar que o sistema funciona, né? E aí o sistema... Bom, sabe aquela cena do Hulk? Ele pega o Loki... Exatamente. Mas a própria pandemia também te ajudou, porque tu na pandemia, pelo que eu percebi, também percebeste que ainda havia muita coisa... Foi a pandemia que eu comecei a não fazia sentido mais. Então, vitamina D, não... vamos fechar pessoas em casa em vez de coisa... Vamos fechar saudáveis, vamos fechar crianças em vez de proteger... O certo era burro, né? O certo do mainstream era muito burro. Exatamente. Décadas de conhecimento científico deitadas para o lixo, cancelar quem legitimamente punha em causa. Alan, quando é que tu percebeste... Tu já levas anos de estudo, né? Pelo que eu sei, tu levas décadas a perceber esta Matrix, portanto tu não passaste por esta altura de... pandemia? Não, sobretudo, sobre este ataque. Na pandemia, meu Deus do céu, acho que alguém mais radical contra... Foi assim que eu cheguei, que eu recebi os vídeos do Alan. Sim. Foi assim que eu recebia. Porque na altura que eu pensava que estava maluco, mais outro, este também pensa como eu. E mesmo o Bolsonaro, eu era daqueles que achava que o Bolsonaro era genocida, era doido, era lunático. Mas eu depois recebia vídeos, para este homem está a falar bem, meu. Ele está a pôr a liberdade em primeiro lugar. Afinal, a televisão está a dizer o contrário. E quanto mais eu recebia, editava e partilhava com os meus seguidores os vídeos dele, mais eu até ficava, admirava-me com ele. Mas tu não passaste por essa fase de achar que estavas a ficar maluco. Tu sempre soubeste que estavas do lado certo ou não. Tu levas anos disto. Não, comigo aconteceu o seguinte. Eu quando eu ainda era franciscano, né, cuidava de moradores de rua, e eu fui para o mundo do estudo, eu fui para o mundo do estudo já com receio, né? Porque eu não queria perder o amor e o contato com as pessoas mais pobres. Eu tinha muito medo de perder isso. Porque, imagina, 6 anos cuidando de moradores de rua. Falei assim, eu tenho medo do estudo, né, que isso aqui pode me afastar das pessoas. Eu conheci pessoas geniais. Né, eu conheci, acho que as maiores mentes brilhantes. E ter esta escola do Olavo, né? Isso Olavo muda tudo. Isso dá logo abre-te a mente toda, não é? Sim, não, eu tive a oportunidade de conversar por exemplo, por horas, na verdade por semanas, né, com o Monsenhor Sanaúra, que foi o padre que escreveu Religião Global, Poder Global e Religião Universal, que é um livro que mais desmascara os poderes dentro do Vaticano a favor da agenda abortista, a agenda LGBT, etc. É um padre que faleceu na Argentina, mas ele era muito corajoso, ele denunciava esses poderes dentro do Vaticano. Com relação à política, foi o Olavo que me tirou um pouco a ingenuidade, né? Também acreditavas no bem, né? Eu fui skatista na época de 2º grau, né? Todo mundo já foi skatista. Eu acho que todos nós. É aquela célebre frase do sou de direita e não sabia. Eu posso afirmar isso. Eu não sabia, eu sabia. Mas o professor Olavo, direita. Mas o professor Olavo me fez entender um pouco a ingenuidade daqueles que querem se opor aos revolucionários. Ele me ensinou e me mostrou. Falei assim, não, essas pessoas aqui, eles não conseguem fazer uma verdadeira oposição ao poder vigente por pura burrice, porque eles são incompetentes.
Porque quando a gente pensa assim, não é só burrice, eles têm interesse, o interesseiro, por natureza, ele tem que ter um pouquinho de inteligência. Sim. Hã? Tem. Senão ele não vai ter êxito nenhum. Ele pode ser um interesseiro fracassado. Mas então ele é burro. Mas ele continua sendo interesseiro. Né? Mas primeiro ele foi burro. Sim, por essa lógica, sim. Primeiro ele foi burro. Por essa lógica, sim. Sim. A primeira coisa... Não, mas é uma coisa interessante. A malícia, ela é malícia por um início de burrice. Ou seja, primeiro você é desonesto consigo mesmo. Né? Exatamente. Primeira falha estatística. A primeira falha é você consigo mesmo. Toda maldade parte da ignorância, não sei, cara. Tem muita gente inteligente que é maldosa também, né? Sim, podes canalizar isso para o mal. Aliás, os grandes bilionários aí que andam, Bill Gates, esses Jorge Soros, são inteligentíssimos e são perversos, né? Canalizaram, foi uma coisa que vinha a falar com o meu amigo Miguel. Não, mas aí é óbvio, né? Inteligência que eu estou usando no sentido literal, né? Intus legere, né? Yeah. Talvez uma falta de sabedoria, né? Isso, exato. Sim. Isso. Eu estou usando inteligência no sentido literal e primário, né? Mas ter esse apoio do Olavo de Carvalho, eu só descobri muito recentemente. O Olavo é um grande cara, viu? Eu não acompanhava, eu não sou da escola. Da escola e tal. Eu sei que a maioria das pessoas que hoje luta por liberdade de expressão, o Olavo tocou de alguma forma, entendeu? Então... Mudou. É inegável o impacto que ele teve na cultura brasileira. Eu acho que se a gente for pensar de escritor e intelectual dos últimos 30 anos, o Olavo é, acho que o mais relevante, sim. Principalmente pelo contexto atual das coisas, né? A direita brasileira só existe da forma com que existe. Ela meio que existe, ela tá mudando agora, mas inicialmente ela existiu muito a imagem e semelhança do Olavo de Carvalho, junto com um culto à personalidade do Bolsonaro que rola também, que eu entendo o porquê que rola, porque ele foi um líder ímpar num determinado momento da história, que fez as pessoas que estavam carentes dessa pessoa aparecer. Quando ele aparece, ela cria uma imprão, uma primeira impressão que é duradoura e é muito forte. Exato. Então, o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, na minha opinião, tem esse papel. E o Olavo como fundador intelectual da direita atual brasileira, assim. Então é um cara muito importante, o Olavo, né? E criou-se a frase, o Olavo tinha razão. É a frase que eu mais vejo quando se fala em Olavo. Tu conheceste o Olavo, como é que ele conseguiu prever tanta coisa? Parece o George Orwell a prever também o que estamos aqui, né? Há aí um paralelo ou não entre os dois? Não há. Há um abismo entre o Olavo e o George Orwell. Mas o ponto é o seguinte, o professor Olavo, a análise política dele era tão importante quanto ir fazer pegar um salame com queijo e comer, né? A atividade primária do professor Olavo era a filosofia, não era análise política. Ele passou a fazer-se mais presente na análise política porque ele falava que não existia filosofia que negligenciasse as mazelas, as porcarias da política presente. Então ele só falou de política por causa disso. Sim. Mas o ponto de foco dele sempre foi a análise filosófica. E por analisar temas mais elevados, o professor Olavo conseguia entender certos padrões, né? Pois. Padrões não de comportamento. Não eram profecias. Exato, padrões de comportamento. Então, se você entende que esse grupo aqui se comporta dessa maneira e esse grupo aqui é tão burro o suficiente que não sabe parar, eu fazia análise. Você já sabe, isso aqui vai continuar nessa direção. Ou seja, facilmente. Ou seja, ele via mais à frente, basicamente. Ele via mais à frente. E vamos aqui para terminar também a ver nós mais à frente. Monarque, que visão é que tu tens? O que é que achas que vem aí do mundo? O que é que vai acontecer? Porque vamos ter agora, vem aí a carteira digital, vem aí o dinheiro digital. O que eles querem, a agenda é controle total de cada aspecto da nossa vida, né? Exatamente, ou seja, eles vão querer impor mais ferramentas de controle, correu muito bem com o Covid. Vão alterar a nossa genética. Alterar a genética com coisas mRNA. Medidas de alteração genéticas obrigadas. Vão colocar o Elon Musk, eu gosto do Elon Musk, viu, Elon Musk? Valeu pela força aí, mas esse chip que eles estão fazendo ali no fim das coisas, é a ferramenta de controle mental perfeita, né? Vamos acabar com o sistema de ponto chinês adaptado aqui ao Ocidente, com esse dinheiro digital, com essa carteira controle digital. Mental. Imagina se todas as nossas redes cerebrais estão entrando no chip, sendo traduzido para uma rede de internet, de computação. Isso tudo está sendo armazenado, acabou liberdade. Quando você tem
um sistema centralizado que tem esse tipo de conhecimento e controle sobre a sua vida. Então, esse é o caminho que a gente está indo. É um caminho de perda total das nossas liberdades individuais e nós teremos... nossa soberania pessoal. Até. Exato, nós teremos que conformar as decisões da nossa vida a uma inteligência artificial super potente que vai saber o que é melhor para nós, entendeu? Exatamente. A inteligência é que vai decidir por nós o que é melhor para comer. O plano é esse. E eu acho que eles estão conseguindo, cara. Eu não acho que a gente tá vencendo essa porra, pessimista. Não. Eu não... Da onde que... O que vocês estão vendo que a gente está vencendo? Eu estou mais otimista por uma razão, Monark. Eu tenho estado em imensas manifestações pela liberdade, imensas. Eu estive em Bruxelas com milhões, estive no Brasil no 7 de setembro, estive agora novamente na Paulista em Copacabana, estive na Europa, vou estar agora dia 1 em Genebra num grande protesto contra a OMS. Eu noto um despertar como eu nunca tinha visto. Eu estou um bocadinho mais otimista. Deus ouça, cara. Espero bem que sim. Porque, como nós dizíamos, agora os nomes estão expostos, as pessoas, já não é por falta de conhecimento, há cada vez mais gente a dar exemplo. O Alain inspirou pessoas, tu inspiraste pessoas, eu estou a inspirar pessoas e muitos mais virão, e mesmo nos cancelem a nós, já outros estão a nascer. Alain, como é que a tua perspectiva? Tu estás mais confiante? Como é que tu vês este futuro que o Monark falou? Vamos ter o tal sistema de crédito de pontos, a humanidade vai ser subjugada, o bem vai vencer. Então, eu literalmente não penso sobre isso. É que eu teria que inventar uma resposta. Eu não paro para pensar se amanhã é o presente. Se amanhã ou mas daqui não a te 2 preocupa meses. O futuro que vamos deixar aos nossos filhos? Ah, não, sim, sem dúvida. Mas... O que é que te assusta mais, então? O que é que tu queres impedir ao máximo? O que é que tu estás a ver? Que caminho é que estás a ver o mundo a tomar e o que é que tu queres? Ok, não, eu tenho que continuar a lutar por isto. A liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão é algo... Sem a liberdade de expressão, é o pilar, todas as outras liberdades elas são irrelevantes. Elas são irrelevantes. Né? Então... E vocês estão um exemplo de quem está a sofrer na pele a privação da liberdade de expressão numa... Né? Que é o sintoma de uma agenda de controle mundial. Eles precisam acabar com a liberdade de expressão se eles quiserem controlar o mundo, né? E Monark, sentes-te com força para ir à luta outra vez? Aquele grande Monark do Brasil que rebentava audiências. Cara. Estás pronto para a luta novamente? Eu tô. O que é que as pessoas podem contar de ti? Cara, eu criei um site chamado Bunker 555, né? Que a galera pode acompanhar o meu conteúdo. Eu tô também produzindo no X, lá no Twitter. E a galera... meus conteúdos sempre aparecem pra galera quando eu produzo. Mas, sinceramente, o que eu queria mesmo era voltar pro Brasil, né? Ou ter, de alguma forma, uma estrutura para poder trazer gente para cá, pros Estados Unidos e gravar aqui pessoalmente. Mas eu vou continuar produzindo. É que, cara, aquela coisa, o que nós somos além de seres humanos, né? Exatamente. Então, a tal estrela do mar, não vais olhar para a estrela do mar e deixá-la, não vale a pena, né? Vamos lá mandar umas estrelas. Exato, eu faço o que eu posso, quando surgiu a oportunidade de eu me estruturar, eu vou adorar me estruturar. Mas por enquanto eu tweeto, às vezes eu faço uns vídeos, comento alguma coisa, participo dos podcasts. Qual é o feedback do teu público vasto? Estão com saudades do velho Monark? eu acho que... sabe qual que é? O problema é que muita gente que me acompanha não gosta de mim, cara. Você deve achar que a maioria das pessoas que me acompanham gostam de mim. Mas eu acho que não é. Por sempre teres dado a voz aos dois lados? Eu acho que muita gente, inclusive os meus haters, adoram me acompanhar, cara. As pessoas que mais divulgam o meu conteúdo, fazem corte, comentando, são as pessoas de esquerda que não gostam de mim. Eles fazem, inclusive, pra me picar, como se diz em Portugal. Me contestar, né? Sim, para tentar... A gente pode dizer assim, nossos maiores fãs estão dentro da Polícia Federal. Exato. Sim, então, eu recebo muito xingamento, cara, até hoje, pra ser sincero, mas né? Mas não desistes e continuas, estás aí para continuar. O que seria desistir, entendeu? Exatamente. Então onde é que a malta pode ver os teus conteúdos? É nesse site que tem o Monark Banido, @Monark Banido no Twitter, lá, quiser seguir. Eu sempre tenho os conteúdos lá. E tem o Bunker que é pago, se a galera quiser assinar. Seria $5 ou R$20. Quanto mais gente apoiar, mais facilmente tu poderás voltar a ter a estrutura que tinhas de trazer as pessoas e Exato. Agora eu financeiramente fui destruído, então eu tenho dinheiro para me manter, para sobreviver. E tu tinhas uma vida maravilhosa, né? Porque aquilo, o teu... Assim, é que o dinheiro não ficava para mim, porque eu sempre reinvestia na empresa, sim, mas a empresa no teu auge aquilo estava... Sim. Num ponto já estratosférico. Eu tava ganhando milhões, né? Exatamente. Já podias andar quase de Ferrari, não? Exato, se eu quisesse, mas é que a gente colocava tudo na empresa. Mas... E de um dia para o outro tiram-te o tapete. Do dia para noite eu perdi tudo, inclusive tiraram dinheiro de mim, né? Não só impediram de eu ganhar, como também tiraram dinheiro de mim, né? E tiraram
o meu país de mim, que é o dinheiro eu nem ligo. O problema é eu não poder estar lá no meu país sem ser preso e poder conversar com as pessoas. Porque se você mata um podcaster, se você não mata a experiência de podcast, cara... Ambas as situações são muito complicadas, porque uma hora é que não podes voltar ao teu país, não podes ver a família, não podes ver o amigo, não podes fazer o que fazias, Alain, tu também não podes, com aquele acréscimo de não teres tido a família durante 3 anos. Mas, Alain, tu estás agora, e nós até estamos juntos no projeto à terça-feira, com a Karina Michelin e com a Jamil Davis. São aqui 4 forças do Reino Unido, Itália, Portugal, Estados Unidos. Eu acho que é lindo, é maravilhoso, essa união, porque é uma novidade também, é que estamos a unir as pessoas do mundo. Quais é que são os teus planos? Porque o Terça Livre já está novamente no ar, embora no Brasil com VPNs. Conta-nos como é que as pessoas podem acompanhar e os teus planos para o futuro aqui para terminarmos. No Brasil só com VPN, fora do Brasil as pessoas podem acessar facilmente tercalivre.com, né, ou tercalivre.com.br, e no Brasil as pessoas só podem acessar por meio do link academiaconservadora.com. E aí, sem censura, podem aceder a todos os conteúdos. Pode acessar tanto as transmissões ao vivo, quanto podem também assinar os cursos e poder consumir tudo lá. E que conteúdos é que estás a produzir neste momento? Nós temos uma série de cursos lá, né? Curso de literatura, curso de história, filosofia, retórica. E nesse exato momento eu estou fazendo uma jornada que são encontros semanais, né? Que duram 3 meses, com um número seleto ali de seguidores. E a gente faz todo um trabalho de leitura filosófica das questões atuais e também sobre questões práticas da vida, sobre como nós podemos agir nesse exato momento no Brasil, sobre censura, sobre... E lives também, porque também estás a fazer lives diárias. Sim, o boletim da noite, todos os dias, no horário do Brasil, às 8 horas da noite. 8 horas, diário? Diário, segunda a sexta. E à terça-feira temos o nosso jornal... E terça-feira, 10 da manhã. Jornal Backstage, que convido todos a assistirem aqui no Terça Livre. É só no Twitter, porque no YouTube não podemos falar o que nós lá falamos, e lá falamos forte, batemos forte, dizemos as coisas como elas são, e é um prazer enorme. Monarque, muito obrigado por receber aqui no podcast do Fellas, aqui neste espaço incrível. Alain, já temos estado juntos. Eu que agradeço. Estivemos em Washington, já estivemos noutras ocasiões. Foi muito bom a vida juntar-nos, porque os 3 temos coisas em comum, este desejo pela liberdade, agora também o passado criminoso. Verdade. Ou o presente. Ou o presente criminoso. Eu agradecer você, cara, porque seu papel foi muito importante, principalmente na questão da audiência europeia, de saber o que está acontecendo no Brasil. É importante, cara. Fundamental. Talvez é o começo de algo legal, entendeu? Sim, então... eu senti essa responsabilidade quando em Copacabana o Jair Bolsonaro me pegou pelo braço lá naquele caminhão e disse: está aqui um garoto que está a mostrar à Europa, ao mundo, pá, e eu ali, eu até fiquei que estava-me uma lágrima, porque eu admiro bastante Bolsonaro, e ainda por cima foi um evento onde nenhum jornalista estava presente no caminhão, estavam todos, a Globo estava longe, estava noutra cidade, porque a Globo não se podia aproximar, a CNN estava lá no topo do edifício, e as outras televisões estavam lá por baixo, mas a serem veiadas, e mesmo a Oeste Sem Filtros, etc., não tiveram acesso, e eu senti um orgulho enorme de ter sido o único repórter que deram confiança para estar lá em cima, ao lado, e quando ele me pega pelo braço e fala ali de mim, foi incrível, para além do facto de eu poder gratidão, né? Ele está sentindo gratidão por você, né? Mas foi aí que eu percebi também a dimensão das coisas, e às vezes nós pensamos, temos dias como tu, nós falamos em off, que estamos mais desanimados, acordamos, epá, o que é que eu estou a fazer? Sim. Como eu estou aqui há 5 dias nos Estados Unidos, eu vim sozinho, tenho dormido pouco, 5 aviões em 4 dias, mas depois percebemos, não, nós fazemos a diferença, e é esta mensagem que eu quero passar. E peço a ti, Monarque, uma mensagem final, tu também, Alain, para as pessoas que também estejam a sofrer a que escala for, esta tristeza, esta insegurança, uma palavra de conforto, de quem está ainda por cima a sentir e a passar o que estás a passar, Monarque. Primeiro tu, uma mensagem final. Olha, minha mensagem final é... A humanidade tem inimigos. E o mundo não é cor-de-rosa. E o mundo não é cor-de-rosa, nem um pouco. E, pô... Ir à luta. Tem gente que tá aqui lutando, e se você quiser ajudar, vai ser bom pra você no final. A não ser que você queira ser um escravo. Se você gostar de ser um escravo, você não vai ter nada e vai ser feliz. Não se preocupe. Exatamente o slogan da Agenda 2030. Você vai ser um escravo, mas você vai ser feliz. E a gente vai te dar um monte de filme besta pra você assistir. E quem não se preocupar com o futuro dos filhos, né? Alain, uma mensagem final de quem tem passado aqui um processo... Como é que se costuma dizer no Brasil? É foda, né? É foda. Uma mensagem de esperança para todos e para quem vier a seguir, para que mais gente se junte a esta causa, que é a liberdade. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Realmente, há ventos de mudança, tanto agora como no decorrer da minha vida, por exemplo,
Quando disseram pra mim que minha filha não ia sair da UTI, ela saiu. Quando disseram pra mim que minha filha nunca mais ia poder andar, ela tá andando. Quando disseram pra mim que minha filha nunca mais ia poder comer, ela tá com sono na barriga ainda, mas tá começando a tomar os primeiros alimentos com canudinho. Quando disseram pra mim que eu não ia poder mais fazer transmissões em lugar nenhum, de repente um bilionário falou assim, não, vai lá, pode fazer transmissão. Exatamente. Né? Então, assim, as coisas que a gente não tem como mensurar, né, essas variáveis, elas não estão na nossa mão. Né? Então, é confiar em Deus, pedir a Deus sempre misericórdia para que a gente possa continuar firme. Não somos melhores do que ninguém, mas se Deus dá o ar para o estuprador cometer o estupro, né, como Ele não dará força suficiente para nós para podermos continuar lutando, fazendo bem, né? Então, continuar firmes, né? Sem parar ali, igual machadinho, né? Até água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Que bom estar aqui convosco, que bom sentir esta energia, que bom ver aqui dois heróis desta causa também, dois nomes que na luta pela liberdade que mais se juntem a nós. É um prazer enorme fazer esta transmissão para vocês, onde quer que nos vejam, aqui diretamente de Orlando, nos Estados Unidos. Juntou um português, dois brasileiros em pleno território norte-americano nesta causa pela liberdade. Muito obrigado a todos e até à próxima.